Olá, sagitariano, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou a Adriana Arracaça e hoje eu vim trazer o X-Tudão de maio para vocês aqui. Se você está chegando pela primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Já deixa o seu like, se a sua energia sintonizar com a minha, já vem fazer parte dessa grande família que está se construindo agora. Ao longo dessa tiragem eu vou trazendo algumas consciências através da técnica do Theta Healing. Então não é só uma leitura terapêutica, é uma leitura com uma pitada de bruxaria, uma pitada de cura energética. Então, mesmo que nada faça sentido aqui, vai pegando os downloads para o seu momento, para a sua vida. E se nada que eu disser fizer sentido para a sua vida, para o seu momento, você dá uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa. No ascendente, na lua, certo? Com certeza tem um recadinho da espiritualidade para você lá. Então, sem mais delongas, vai fechando seus olhos, respirando profundamente. Enchendo bem o peito e a barriga de ar, que você receba agora uma chuva de amor incondicional que venha limpando, purificando, alinhando os seus chakras, deixando tudo funcionando em perfeito equilíbrio, em alinhamento com a fonte, da melhor e mais elevada maneira que você sinta a sensação dessa harmonização nas suas células, te trazendo a consciência de que é permitido para você essa harmonização, sim? A harmonização também do espaço em que você se encontra, em qualquer espaço-tempo em que essa leitura chegar até você, que ela ressoe, que ela traga respostas, que ela traga conselhos, direcionamentos da espiritualidade e possa te auxiliar no seu momento. Vai respirando bem grande, eu peço licença, firmeza e proteção do seu anjo da guarda e do meu, do povo cigano que nos acompanha, de toda a espiritualidade amiga, que Santa Sara Kali possa trazer toda a sua sabedoria e amorosidade para que eu possa ser instrumento de vocês e que eu possa trazer tudo que Sagitário está pronto para saber agora em maio. Quais são os conselhos, direcionamentos, o que Sagitário precisa olhar agora no mês de maio, certo? Então vai abrindo seus olhos. Casa número 1. Estou falando com muitos sagitarianos aqui que tem bastante sorte, apesar de muitas vezes não se sentir, não perceber a vida sob essa perspectiva da sorte. Sorte no sentido, não no sentido de filme, sabe? Que tudo dá certo, não é isso. Mas se você está vivo aqui agora, depois dessa pandemia, se você tem um trabalho, se você muitas vezes pensa alguma coisa, daqui a pouco a coisa vem para você ou acontece da maneira que você imaginou, sentiu, isso são as pequenas e grandes sortes da vida, certo, Sagitário? Então começar a validar, sabe, esse seu poder de manifestação na vida e a sua capacidade de fluir também com as impermanências, que é a única coisa certa aqui nessa terra de meu Deus, entende, Sagitário? Nada é uma linha reta, a felicidade não é uma linha reta que você encontra, encontrei, eu vou ficar aqui para sempre. Não é assim. A tristeza também não. A depressão, seja lá qual o momento que você esteja passando agora, nada vai durar para sempre. Então aproveite da melhor maneira que for possível, se ancore no seu poder de manifestação para continuar manifestando coisas boas. Para de ficar batendo cabeça com aquilo que não deveria nem estar mais na sua vida, tá? E que você tá aí, ai meu Deus, mas meu Deus, e não faz nada para mudar. Tá? O que o baralho fala é que é você, meu amor. Às vezes você está se ancorando do lado de fora e aí a vida começa a embananar justamente porque você está se ancorando do lado de fora e não do lado de dentro, sabe? Pedindo mais meditação para alguns sagitarianos aqui, tá? Essa é a carta dos trevos, mas também é a carta dos desafios, né? Eu percebo que alguns sagitarianos agora em maio podem estar diante de alguns desafios, principalmente desafios profissionais e afetivos, mas entenda que, como eu já falei, nada é para sempre.
E isso vem para o seu amadurecimento. Não dá mais para você ficar no mesmo lugar, sabe? Então, veja o que está posto. Entenda a sua situação, sabe? Mas se ancore dentro de você e no seu coração para saber qual é o melhor caminho, qual é a melhor decisão a tomar diante dessa situação. Entenda que é só mais um desafio de tantos outros que você já passou, meu amor. Não é o fim do mundo, não é uma montanha intransponível de pedra maciça que não tem como sair do seu caminho. Às vezes é você que vai precisar reajustar o seu passo, reajustar o seu caminho, a sua trajetória, para que você possa seguir adiante e não tentar ficar tirando essa coisa que está aí no seu caminho, percebe? Às vezes perde-se muito tempo esperando que algo aconteça, algo de fora, alguma coisa aconteça para resolver. A espiritualidade está junto sempre. Então saiba pedir, entende? Mas eu vou te trazer a consciência de que você já sabe fazer os ajustes necessários na sua vida, ir de encontro ao seu amadurecimento com graça e leveza, e ir de encontro a soluções mais elevadas para situações desafiadoras que você está passando no momento. Para esse grupo, né, que está passando os desafios aí do momento. Mas que você consiga se perceber, vou te trazer essa consciência, que você já sabe como, quando e por que se perceber como essa pessoa de muita sorte, de muitos privilégios. Entendendo o seu lugar de privilégio para muitos de vocês aqui, e entendendo que se você não tá percebendo, talvez te falte esse ancoramento, sabe? Abrir os seus olhos, tá olhando muito para fora e pouco para dentro. E aí acaba percebendo tudo do lado de fora como melhor, como mais legal, como mais colorido, quando aqui dentro tem uma infinidade de coisas maravilhosas, sabe? Dentro de você. Coisas maravilhosas essa que só você tem como trazer para o mundo, entende? Então, quando a gente fica perdendo tempo, ou se ancorando, ou olhando demais para o lado de fora, a gente perde a oportunidade, sabe? De estar ancorado no nosso melhor, na nossa melhor versão, na nossa versão mais alinhada com a fonte, com a nossa verdade, tá? Casa número 2, casa que fala do dinheiro, do trabalho, daquilo que te sustenta aqui na Terra, hein? Caminhando e também profissionalmente falando. E aí vem a carta da Ursa. Carta da Ursa me falando aqui que alguns de vocês não estão felizes no lugar que você está. Não significa que você não goste do que você faça, mas não estão felizes. É como se estivesse dando mais trabalho do que precisasse, sabe? Então, cuidado, tá? Para que você não precise adoecer o seu corpo para parar ou para sair desse lugar que você tá. Se você tá vendo que não tá bom, se já não tá mais te atendendo, se já não tá mais fazendo o seu coração vibrar, talvez esse seja o ajuste que você precise fazer, sabe? Ao invés de esperar te mandarem embora, ao invés de esperar algo catastrófico acontecer, ou você de fato adoecer, o seu corpo colapsar para você poder... Caraca, eu tô sobrecarregada, eu tô triste, eu tô infeliz, eu não tô fazendo o que eu gosto aqui dentro desse lugar, sabe? Você já sabe como, quando e por que se comunicar da melhor maneira. Não precisa esperar o seu corpinho colapsar, e muito menos esse ódio interior ser tão alimentado a ponto de querer matar aí dentro do seu trabalho, entendeu? Não tô falando para você chutar o balde, porque, né, é óbvio, né, as contas chegam, as empresas não aceitam um shalom, amém, namastê, como pagamento. A nossa moeda de troca, a energia de troca aqui nesse plano terreno é o dinheiro. Então não dá para muitas vezes a gente sair chutando o pau da barraca, mas dá para você começar a olhar, sabe? Eu estou trabalhando aqui nesse lugar, mas eu quero saber o que tem além disso aqui. Quais são as possibilidades? E sempre tem, meu amor. Você não nasceu aí nesse lugar e da mesma maneira não precisa morrer aí, sabe? A gente
Agora, não é mais como as gerações anteriores da gente, que, tipo, conseguia um trabalho no lugar e vestia a camisa, sabe, vestir a camisa da empresa e morria nessa empresa, e morria pobre, o patrão rico, todo mundo kkk, e o funcionário nem sempre lá nesse mesmo auge financeiro. Então, não tá legal, não tá te atendendo financeiramente, não tá te atendendo emocionalmente, não estão valorizando aquilo que você tem para dar da melhor maneira, reajusta. Reinventa, vai fazer aquilo que faz o seu coração vibrar, vai percebendo, faz junto, às vezes dá para vocês conciliarem mais de uma coisa, só que como você está sobrecarregada aí nesse lugar, você não está tendo nem saúde mesmo, nem mental, nem física para dar conta de qualquer outra coisa. Então perceba se vale a pena essa luta toda, sabe? Para vocês que não estão trabalhando, eu vejo vocês olhando isso com muito pesar, né? Tem alguns de vocês talvez já estão há algum tempinho nessa busca, né? Por um trabalho e achando que já tá... Alguns aí pensando assim, eu sou o cocô do cavalo do bandido, ai meu Deus, eu não sei nada, eu não vou nunca conseguir, ninguém nunca vai olhar para isso aí, são seus medos falando, tá? Não vejo... Acho que até o final de maio, para alguns de vocês, alguns movimentos começam a acontecer, que vem aqui para mim, se já não estão acontecendo, porque aqui essa carta número 15 me dizendo assim, na segunda quinzena deste mês, acontecendo movimentos, para você não parar e nem estagnar sua energia ou seu olhar nos nãos que você já recebeu até aqui, tá, meu amor? Porque você é uma potência da natureza. Então, os nãos que você recebeu, e eu entendo as contas chegando, eu entendo tudo isso, gente. Entendo mesmo. Porque, né, gente, eu também pago conta. Eu também. Eu também sou assalariada. Mas não dá pra gente... o nosso valor tá balizado nos nossos nãos. Porque, gente, nessa vida aqui, o que mais... Eu sou atriz, pense. Eu recebo muito mais nãos do que sim nessa vida. E eu ainda tô aqui sendo atriz, sendo artista, sendo terapeuta, me reinventando, associando coisas maravilhosas que eu amo tanto quanto a arte, tanto quanto atuar, sabe? Então, o que mais você ama fazer? O que mais te movimenta e mobiliza? O que mais eu posso fazer por mim enquanto eu estou nessa entre-safra, sabe? De um trabalho para outro. O que mais você pode fazer para se nutrir, sabe? Ser mãe de si mesma, independente do seu gênero, maternar-se. No sentido de autonutrição, de autocuidado, sabe? Não ir se afundando e nem, principalmente, cuidado com a ansiedade te levar para um lugar de comer, e aí você nunca mais parou de comer. Porque aí você vai colapsar o seu corpo, e aí quando surgir a oportunidade profissional, você não vai conseguir, talvez, assumir de imediato, porque vai estar adoecido, entendeu? Então precisa agora tomar posse, para não deixar o negócio desandar. E se já desandou, retomar as rédeas aqui de volta, tá? Porque, gente, estamos assim, principalmente pós-pandemia, todo mundo, muitas pessoas, né? Todo mundo é muita gente, mas muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas com questões financeiras, muitas pessoas com desequilíbrios emocionais e mentais. Então, assim, seja gentil com você e com o seu processo. Vejo alguns aqui passando por muitas pedradas até aqui, então assim, entenda-se como um sobrevivente, sabe? E continue fazendo o melhor que você pode da sua vida e com você mesmo, principalmente, tá? Mas tomando posse dessa maternagem de você para você mesmo, para você poder conseguir se cuidar e se olhar melhor. É você por você agora, não dá pra gente ficar esperando
mais os nossos pais. E nem se eles vierem agora vai ser suficiente, sabe? É só você que pode se acolher agora. Eu não tô dizendo que não é para contar com ninguém, tá, gente? Não é isso. Mas você precisa ser essa figura para você. E para muitos aqui você não está sendo. Para muitos aqui está esperando do lado de fora. Essa âncora, esse ponto de estabilidade está do lado de fora e não do lado de dentro. E aí, quando está do lado de fora, se esse ponto focal vai embora, se muda ou resolve não ser mais, você vai ficar lascado, amor. Entendeu? Então, antes que qualquer coisa disso aconteça, se ancore no lugar correto e no melhor lugar do mundo, que é você. Tá certo? E tome posse desse autocuidado, tá? Não deixa que o trabalho seja o seu ponto de adoecimento. Deveria ser algo bom, algo nutridor e algo de expansão. Se não está sendo, precisa reavaliar e reajustar a rota para você entender, então, para que lugar você quer ir, tá? Casa número 3, casa que fala das nossas amizades, do outro como um espelho meu. Como é que eu aprendo através dessas relações, né? Relações familiares, relações profissionais, né? Como é que eu me desenvolvo, como é que eu amadureço. E aí, tem aqui a carta dos caminhos, dizendo assim, ó. Primeiro, mesma coisa da casa anterior, tem uma figura feminina muito forte aqui, me apontando assim, é você que faz o seu caminho. Não adianta ficar indo na onda dos outros, porque parece mais legal, porque a pessoa parece mais inteligente, mais sabida, mais pipipi, popopó, pipipi, popopó. Ela é tudo isso para ela, amor. Não necessariamente ela vai ser para você, entende? Você pode fazer essa escolha desde que você tome posse dessa escolha. Não, eu estou escolhendo ir pelo caminho que fulano tá me dizendo. E se der M lá na frente, você também assume o BO. Sabe? Assumir os ônus e os bônus das suas próprias escolhas. Parar de ficar caminhando o caminho dos outros. E quando caminhar o caminho dos outros, assumir, ixi, não deu bom. Mas eu escolhi estar aqui, então vamos lidar com o que está posto. E reajustar a minha rota dentro dessa mesma caminhada. Não é voltar para trás e nem estagnar. Sabe, parar esperando o próximo que vai escolher o seu caminho. É você que escolhe o seu caminho. Essa coisa maravilhosa que você enxerga em muitas pessoas, essa autonomia, essa grandeza, essa sabedoria, você também tem. Só que você tá pouco apropriado disso, alguns de vocês, tá, Sagitariano? Então, vai cuidar, vai se nutrir, vai se apropriar de você, sabe? Quanto mais você assume as suas escolhas, mais você se apropria de você, mais autonomia você vai ganhando, sabe? Quanto mais você assume os seus BOs, inclusive, mais você vai crescendo. Mas você vai entendendo, isso aqui não é pra mim não. Ah, não, isso aqui é sim, pra mim sim. Ah, isso aqui eu vou ajustar, porque tá um pouco pesado. Sabe? É parar de ficar, talvez, pesando tudo que vem. Ai, meu Deus do céu, deu M agora. E aí fica no mesmo lugar muito tempo. O outro, ele tem que vir, claro, ele vem para te impulsionar, para te mostrar outras possibilidades que talvez você não estivesse enxergando sozinho. Isso é muito positivo. Agora, eu entrar num lugar de como se você escolhesse, como se isso fosse o caminho mais fácil, porque é o outro que está ditando o caminho, sabe? Isso é que não é legal. Aí é que está o ponto, tá? Então agora em maio, se aproprie desse poder de autonutrição, da sua autonomia, da sua intuição, para saber quem é que não precisa, não era mais para estar aí no teu rolê e ainda tá, porque você está insistindo, porque às vezes você entra nesse lugar de maternar algumas pessoas
e deixe de se maternar nesse processo, tá? Entendendo que você só é filho da sua mãe e do seu pai. O resto, ou é amigo, ou é companheiro, tá? Então, se coloque no seu lugar dentro das relações. Nem no lugar de mãe, se você não for mãe nem pai, e nem no lugar de filho, se não for seu pai ou a sua mãe com os quais você esteja se relacionando, tá? Se você tiver essa tendência, vai olhar para esse pai e essa mãe que precisam ser cuidados aí dentro de você, tá? Senão vai ficar sempre procurando o pai ou a mãe para se relacionar, ou o pai ou a mãe para ser seu chefe, ou o pai ou a mãe, sempre os espelhos, sabe? Qual é o aprendizado que eu tinha com a minha mãe? Qual é o aprendizado que eu tinha com meu pai? Para você ir para a próxima fase da sua vida, senão vai ficar atraindo as mesmas coisas sempre e não vai tomar posse do seu amadurecimento, tá, meu amor? Casa número 4, casa que fala do nosso espaço sagrado, né? Casinha física, nosso espaço sagrado, nosso corpinho, carta da lua, né? A gente está entrando aí na lua minguante, logo depois de uma lua cheia em Escorpião, que foi daquelas. Então, o que a lua pede é olhar para as suas sombras para poder sair delas de vez. Enquanto você fingir que não tá aí, vai adiantar bosta nenhuma. Sei, com conhecimento de causa, amor, porque todo mundo aqui já fez isso. Não adianta falar, ai, como eu sou, nossa, eu sempre olho para tudo o tempo todo. Não é assim, tá? E tá tudo bem, faz parte, gente. Hora ou outra não vai querer olhar, vai se encher o saco, não quero mais olhar para nada. E daqui a pouco a gente volta para o nosso caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e volta a se olhar. Então, Maio tá te fazendo esse convite, sabe? A olhar para dentro, a olhar para suas sombras, olhar para a mamãe aí dentro de você e papai aí dentro de você. A gente fez no dia 17 um ritual muito legal de cura da criança interior. Eu vou deixar o link aqui da gravação para você poder acessar, se foi esse o seu caso. Olhar para sua criança, acolher essa criança que talvez se sentiu abandonada, mesmo que de fato ela não tenha sido, mas talvez ela tenha percebido os pais abandonando porque eles tinham que trabalhar muito, porque o trabalho era muito importante e não tinha muito tempo ali de interação, de diálogo, de afeto. Ou você cresceu numa casa com muita gritaria, muita briga, muita violência. Enfim, as situações são inúmeras, né? Então, se você sente que é o momento de cuidar da sua criança interior, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, faça, sabe? Se permita essa experiência. Vai que você vai descobrir coisas muito potentes sobre você mesmo, sabe? E se permitir tomar posse desse poder, desse seu poder criativo, desse seu poder nutridor. E vai parar de ficar esperando que a sua mãe, ou seu pai, ou alguém de fora venha te dar tudo. Sendo que é você que tem que se dar agora, amor. Não é o seu companheiro e a sua companheira, não é os amigos, não é o seu chefe que tem que te dar nada, é você. É você que se dá as coisas, você é o responsável, você é a pessoa adulta desta autorrelação, tá? Ouça mais a sua intuição, essa carta pedindo assim, para você ouvir bastante a sua intuição para saber quem você continua deixando entrar na sua casa e quem já não tá mais legal, tá? Perceber se você tem planta dentro de casa, como é que as plantas reagem, ou como é que os bichos reagem a determinadas visitas, tá? Parar de ser infantil, ou não é infantil não a palavra, de ser inocente, essa é a palavra, de ser inocente diante de algumas pessoas, tá? Que você deixa entrar na sua casa. Maio vai te dar algumas oportunidades de você olhar para essa galera, tá? Então fique bem atento,
bem atenta, olhos e ouvidos abertos e coração. Sabe como é que você fica depois que determinada pessoa vem e vai embora da sua casa? Tá? Para que você tome posse das suas escolhas, dos seus BOs, e para que você faça aquilo que precisa ser feito. Pô, deu ruim, sentiu uma vibe meio estranha, faz uma defumação, entendeu? Eu guardo sempre aqui em casa, guardo o mês inteiro ali, casca de cebola e de alho. E aí sempre no final do mês eu vou lá, ou se eu sinto que em algum momento antes do final do mês o negócio tá carregado, tá esquisito, aí eu faço uma defumação com esses itens. E aí passo em todas as paredes, lá do final da casa até a porta da casa, pronto. Coisa linda de Deus. Outra coisa linda, maravilhosa, anil, que é aquele pozinho azul que você encontra às vezes em mercado, casa de macumba. Ó, não sei se tá dando para ouvir aí, mas tá passando um avião agora. Perceber as dicas do anjo. Sabe, os sinais, como esse avião que acabou de passar aqui, sabe? De quem é que você de que tipo de energia você ainda quer que adentre a sua casa. E às vezes você não vai ter, né? Às vezes é um familiar, enfim, que está um pouco em desequilíbrio e aí traz um pouco do desequilíbrio para dentro da sua casa e você pode usar da mesma maneira, tanto a defumação quanto o anil. Tá? Passa um pano no chão com anil, de dentro para fora, a porta da rua é a última a ser limpa. Também é coisa maravilhosa, tá? Casa número 5, casa que fala da sua autoestima, casa que fala, a gente chama essa casa de pata da leoa, né? Como que você deixa a sua marca no mundo. E aí temos aqui a carta do sol, falando dessa pessoa extremamente divertida, essa pessoa solar, e se você não está nesse momento, precisa cuidar e entender o que é que tá te ressecando, o que é que tá te sugando as energias. O que é que está te tirando de você? Você não é essa pessoa carrancuda aqui, ó. Você não é essa pessoa pesada, que só reclama, que tudo tá ruim, que tudo é uma merda, que a vida... Não é. Então, se você tá nesse momento, Sagitário, vai cuidar da sua cabeça, vai cuidar do seu emocional, vai cuidar desse coração. Vai tomar posse de você. Talvez você esteja espelhando esse sol aqui, refletindo aqui no chão. Talvez você esteja espelhando quem está do seu lado. Toma muito cuidado com isso, tá? Porque a gente tem uma tendência a se perder nas relações, principalmente relações afetivas, ou com pessoas que não são muito próximas, a gente acaba se embolando ali. E aí a gente meio que pega um trejeito da pessoa, a gente pega uma forma, pega aquilo que for bom, aquilo que não for bom, você deixa só com a pessoa, entendeu? Você não precisa se espelhar para poder ser amada, para poder ser reconhecida, para poder pertencer a esse núcleo ali, ok? Você é uma pessoa extremamente solar, você é uma pessoa divertida, você é uma pessoa leve, você é uma pessoa que gosta de voar junto, para você faz sentido, você é aquela pessoa que vambora, vamos, mas cuidados para perceber se você não está carregando ninguém aí nas tuas costas, porque você imaginou um caminho ou você está sonhando com algo e aí tá carregando alguém nas suas costas para poder realizar esse sonho ou esse algo. Só que assim, se tá tendo que carregar alguém, talvez esse sonho precise ser reajustado, ou talvez essa não seja a pessoa, tá? Ou se você tá sendo carregado por alguém, entender qual é o seu lugar nesse rolê. Porque enquanto você está sendo carregado, você vai perdendo força muscular, você vai começando a acreditar que de fato sozinho você não tem força. E isso não é verdade, definitivamente. Você é uma pessoa que manifesta dinheiro com muita facilidade. Você é uma pessoa que não vai decididamente...
que tá vindo aqui é que não vai passar fome. Então, entender que talvez a agonia é essa, ou que resquício ancestral, talvez, que você está trazendo para o seu dia a dia, que não é seu, que não te pertence, e que talvez está retesando até a sua manifestação financeira. Muito também por conta da exaustão, né? A ursa, ela carrega os filhos, tá tudo bem, tá tudo certo. Os filhos. O resto, meu amor, canela pra quem tem. Até os filhos ela bota pra andar. Por quê? Ué, se tem perna, tem que fortalecer essa perna. Tá entendendo? Então, cuidado. Você é uma pessoa extremamente verdadeira, mas tem que também tomar conta de qual é o momento certo de falar as coisas. Porque se eu espero tá muito puta da minha vida para começar a falar, vai dar merda, gente, é óbvio. Vai sair a ferro e fogo as coisas, entende? Então, para de acumular as coisas, comece a se comunicar. Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e porquê ser mãe de si mesma, que você já sabe se comunicar da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza, em alinhamento com a fonte, que a sua comunicação é não violenta e assertiva, certo? Que você não precisa mais acumular nada na sua vida e nem se sobrecarregar para poder pertencer aos núcleos aos quais você passeia ou está construindo. Que você já sabe como, quando e por que voar junto com as pessoas, sem precisar carregar ninguém e nem ser carregado por ninguém. Ok? E que você já permite que essa sua luz interna brilhe com alegria, com leveza, plenamente, sabe? Que você não precisa mais se esconder atrás de uma carranca. Deixa a carranca com quem de direito, sabe? E aí eu tenho aqui, ó, a carta da mãe, a carta da lua, falando aí do seu espaço sagrado, e a carta do pai, falando da sua autoestima, né? Então, me aponta aqui que essas duas figuras precisam ser cuidadas e nutridas e talvez ressignificadas aí dentro de você. Talvez esteja endeusando muito um e colocando o outro lá embaixo do esgoto, sabe? E não é assim. Ninguém é só uma coisa. Ninguém é só incrível, maravilhoso. E ninguém é só o cocô do cavalo do bandido, só podridão, só... Eles são pessoas, o seu pai e a sua mãe, sabe? Por mais difíceis que tenham sido a relação, ou que ainda seja, por mais que a gente sabe, né, que tem... pais e mães muito complicados. Eu não estou dizendo que você precise trazer para sua vida novamente, se não for saudável para você, se não for esse o seu desejo, mas ressignificar essas figuras e essas energias dentro de você. De repente uma constelação familiar, um alinhamento energético com esse pai, com essa mãe, sabe? Para você poder sair que vem aqui para mim é como uma roda de samsara de dor e sofrimento, e dor e sofrimento, e dor e sofrimento, e falta. E aí você vai virar um buraco sem fundo, que nada que te derem vai ser suficiente. Porque ainda está esperando o pai e a mãe te darem alguma coisa essa que eles não têm, talvez, condição de te dar, sabe? E isso minando a sua alegria, a sua energia, a sua vitalidade. Tá? Então precisa até te trazendo relações parecidas, que é para você continuar vivendo e aprender o que precisa ser aprendido, que não foi aprendido com o pai ou com a mãe. Muito cuidado com isso aqui, hein, Sagitário?
Isso aqui foi um alerta. Dam, dam, dam. Isso aqui foi um alerta. Porque às vezes você tá achando que o problema tá vindo na pessoa e, na verdade, você tá vivenciando a mesma coisa, talvez de um jeito diferente com outras pessoas. Porque não cuidou e não curou e não ressignificou essas relações dentro de você, tá? Você pessoalizou o problema. E aí achando que só tirando essa pessoa da minha vida vai resolver. Não vai necessariamente, tá? Então fique atente para que você não fique caindo em ciladas. É cilada, Bino, tá? Casa número 6, casa que fala do trabalho e qualidade de vida, né? Como é que eu organizo o meu cotidiano para eu ter tudo isso, para eu ter um momento de descanso, para eu ter um momento de lazer, para eu ter prazeres, né? Para eu ter o trabalho, para eu ter tudo isso. E aí temos aqui a carta da cegonha. Bom, temos algumas mamães aqui, né? Mamães muito apaixonadas inclusive pelo processo de maternar ali, mas, como a gente já viu, com alguma sobrecarga. E aí, se você não é mãe solteira, entender como é que você faz a divisão aí desse rolê, ter momentos para você é muito importante, mamães. Muito importante, momento de autonutrição, momento de ir lá fazer suas unhas, de ir lá fazer um cabelo, sabe? De ir lá, não sei o que você gosta de fazer, de estar em contato com a natureza, sabe? De estar você com você mesmo. Essa cegonha, ela tá sozinha aqui, sabe? Olha o tanto que ela tá contemplativa. Então, esses espaços de silêncio também são muito importantes para você, são nutridores, eles te renovam, e quando você volta para a experiência da maternidade, você volta revigorada. Não é, só a maternidade, ela não é suficiente, tá? Ela não é suficiente. Porque você não deixa de ser mulher quando você é mãe, você não deixa de ser amiga quando você é mãe, você não deixa de ser filha quando você é mãe, entende? Então todos esses espaços e todos esses pilares são importantes de serem nutridos tanto quanto a maternidade. É óbvio, né, que quando, né, se são crianças pequenas, tem uma demanda um pouco maior. Mas se você... Ó, e não consegue nem falar, né, amiga? Ai, Senhor... É difícil até falar, né? É difícil até... Talvez você assumir para você mesmo que precisa desses momentos de silêncio, de paz, de fazer nada. Sabe? Vou sair de casa para não fazer nada. Não se sinta culpada, amor. Isso é normal. Isso faz parte. Isso é quem você está nesse momento. E se está sentindo essa necessidade, se dê. Sabe? Usa a sua rede de apoio, principalmente também, sabe? Se você é mãe solteira, com certeza tem amigos, amigas aí com os quais você pode contar para te trazer um pouco desse alívio, você conseguir ter um pouco mais de clareza, sabe? Dessa organização. O que o baralho fala é cuidado para não se... encher de coisa para fazer, o trabalho. Aí chega em casa e trabalho também. Cuide de filho, trabalho, tem que cozinhar, tem que limpar a casa. E aí não tem tempo para se divertir, não tem tempo para passear, não recebe nenhuma visita, não visita ninguém. Esses espaços e esses momentos são nutridores para você, então faça mais disso, sabe? Que te faz feliz. Cuide também da sua espiritualidade, tá? Essa ancoragem interna, ela é tão necessária e ela pode ser facilitada com a espiritualidade, tá? Nessa condução, nessa harmonização, independente de qual seja a sua religião, tá bom? Dá uma olhada e um carinho em si mesma, ou em si mesmo, através da espiritualidade, também é importante, certo?
Isso serve tanto para as mamães e quanto para quem não é mamãe também, tá, gente? Às vezes a gente entra, como a gente viu que tem aqui questão com mãe e com pai, às vezes o caminho que a gente encontra de se conectar com eles, já que não tem uma conexão física, é através ou da repetição do que eles faziam. Então, se eu percebi lá atrás que eu fui talvez abandonada, ou porque eles trabalhavam muito, talvez hoje eu trabalhe muito para ter essa conexão, ou talvez eu siga na profissão de um deles para ter essa conexão, tá? Então, cuidem-se e cuidem dos seus espaço e do seu tempo, sabe? É necessário as pausas, é necessário curtir, degustar, sabe? Os pequenos prazeres, o prazer de fazer um cocôzinho sozinho no banheiro, sabe? Ouvindo ali uma musiquinha. Quanto tempo faz que você não escuta uma música? Quanto tempo faz que você não dá um mergulho, que você não olha para o céu? Caraca, olhar para o céu, sabe? Perceber as nuvens, o sol batendo no rosto, ou as estrelas. A lua essa semana que passou estava lindíssima, sabe? Quanto tempo que faz que você não olha para a lua, tá? Pedindo esse contato aqui com a natureza como ponto de recarga e com a espiritualidade também. Casa número 7, casa que fala dos relacionamentos, né? Como é que você funciona diante do outro. E aí temos aqui a carta dos peixes. Bom, temos 2 grupos aqui de sagitarianos. Um grupo de sagitarianos, quanto mais melhor. Vem todo mundo, vamos aqui brincar junto. Ai. E olha, gente, eu falo isso, eu sou monogâmica, né? Mas eu falo isso de um lugar de uma admiração, porque eu queria ser um pouco mais assim, sabe? Curtir essa liberdade. Então não se pode, nem se prive disso que é você também, sabe? Poder acolher, é óbvio, né? Comunique-se com as pessoas das suas relações para que você também não fique sendo, né, um grande FDP, porque também aí não é legal, né? Eu sou não monogâmico e fico com um monte de gente monogâmica, mas ninguém sabe de ninguém. Aí não é bacana. Olha, eu sou monogâmico, eu sou não monogâmico. Funciona isso pra você? Funciona. A gente segue junto. Não funciona? Beijo, até a próxima. E é isso. Entendeu? Não adianta você tentar. Tem 2 possibilidades. Não adianta você tentar se encaixotar, porque vai dar M em algum momento, porque vai ser claustrofóbico até para você, se é o seu caso. Ou você vai, sair fazendo um monte de M porque simplesmente não teve coragem de comunicar qual é a sua verdade. Amor, por que tá se relacionando então? Entende? Cadê responsabilidade afetiva? Cadê consciência, sabe? Não é legal sair estragando a vida de um monte de gente só porque você não soube se comunicar. Se comunica, amor. Você é adulta. Já pode se comunicar da melhor e mais elevada maneira. Fala, nesse momento, talvez amanhã você, queira firmar aqui com uma pessoa só, ou não, a gente estabelece que a nossa relação é uma relação, é um namoro, é um casamento, mas é aberto. E tá tudo bem. As regras têm que estar muito claras. Tanto para você quanto para o coleguinha, tá? E para outros, por mais que você olhe bastante, é como eu, né? Eu olho muito para essa possibilidade, mas eu ainda não me sinto confortável e pronta para não ser não monogâmica. E tudo bem. Então você assume isso, olha, sou monogâmica e vamos viver aqui, vamos embora, sabe? Não se demore com pessoas que sejam superficiais. Você, independente que for uma noite só, gente, você é uma pessoa que gosta de se aprofundar, sabe? Que você é uma pessoa profunda e que gosta de se aprofundar, nem que seja por uma noite só.
Cuidado com as fugas, sabe? A relação por fuga. Ah, eu vou ficar aqui, não tá bom, mas eu vou ficar aqui porque é o que tem para hoje. Se amanhã aparecer alguma coisa melhor, aí eu vou. Primeiro, você está ocupando um espaço que poderia já estar sendo ocupado por outra pessoa mais alinhado e compatível com a sua verdade. Segundo, você está sendo um FTP com a pessoa que está com você. Não está bom para você, por que você acha que está bom para outra pessoa, amor? Tá entendendo, Bela? Aí você fica meia bomba nessa relação, fazendo o outro viver uma vidinha meia bomba, porque você não tá tendo coragem para dizer, olha, não tá bom para mim, vou voar. Aí não é legal, não é maneiro para ninguém, entendeu? Então, entre em contato com a sua verdade, entenda quem você é e assuma-se. Assuma-se. Não fique em lugares que não estejam do jeito que você espera, do jeito que você deseja, do jeito que você merece, principalmente. Você merece abundância. O mar, gente, é a coisa mais abundante. Tem tanta vida, tem tanta potência, tem tanta diversidade dentro do mar, sabe? Tem tanta alegria, tem tanta vida. Por que é que você está se permitindo estar em uma relação que te resseca? Eu tenho uma estabilidade, de repente você é casado ou está namorando, mas tá seco, tá seca aí dentro dessa relação. Talvez esse não seja o seu porto seguro e tá tudo bem. Só que enquanto você não se permite pegar o seu barquinho e ver o que tem nesse marzão, vai ficar aí, seca, que nem essa árvore aqui atrás. Tô ancorada, tô mais seca. E aí eu te pergunto, você merece isso? O seu companheiro ou a sua companheira merece isso? Não. Então eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e por que alinhar a sua comunicação, a sua autocomunicação com a fonte da melhor e mais elevada maneira, sabe? E já faz os ajustes necessários na sua vida para ter mais vida, para ter mais vigor, para ter energia, sabe? Sem ficar apegado a uma ideia que não tá mais boa, não tá nutritiva, não tá abundante, só tá te ressecando. Ressecando até fisicamente mesmo falando, tá? Não tenho libido, não é porque... É óbvio, né? Cada pessoa aqui é uma leitura coletiva, nem tudo vai ressoar com todo mundo, mas eu tô falando com pessoas aqui que estão com a libido baixa e não é por causa de nada, é porque não tá feliz nessa relação, porque não é uma relação que tá te nutrindo. Mas você está insistindo, porque sente alguma estabilidade vindo daí. Só que é isso, porque sua estabilidade está ancorada do lado de fora, que a gente já viu lá desde o início. Não está no lugar certo. Então traz de volta esse ancoramento para você. Porque só você pode ser o teu porto seguro. As pessoas, elas vêm e vão. Até os filhos vêm e vão. Tá entendendo? Filho não é garantia de nada. Filho não é garantia de nada. E nem deve ser, porque filho não é um apêndice, não é uma coisa que você colocou no mundo para te suprir ou sustentar. É um ser individual, com desejos, quereres, e que você possa, através da sua própria libertação, vamos dizer assim, da sua própria alforria, desse próprio movimento e esses ajustes, mostrar para ele que ele pode ser livre, sabe? Que você possa se permitir sair das caixinhas que te colocaram, ou que você se mantém por algum motivo, que você se permita sair da melhor e mais elevada maneira, sabe? Perceber o mundo inteiro, incrível e grandioso, que está disponível para você, te esperando, tá?
Para você que não tem ninguém, precisa cuidar aí de papai e mamãe, a gente já viu, né? Que está com muita dificuldade, você até olha para as pessoas, ou nem isso, porque está um pouco seco, precisa cuidar do papai e da mamãe, ou dessa figura, da figura que representou ali o pai ou a mãe, sabe? Essa rigidez aí que te foi colocada, talvez, para você conseguir se abrir, se expandir, se permitir esse movimento nutridor, essa vitalidade, essa sexualidade livre, tá? Casa número 8, casa que fala do renascimento, né? O que você já pode olhar para poder sair do outro lado da sua vida, abrir uma nova página maravilhosa, incrível e potente na sua vida. E aí temos aqui carta dos lírios, para quem é do axé, carta de mamãe Oxum, pedindo para você sair da passividade, dessa espera eterna de que alguém venha te salvar e assuma a autorresponsabilidade pelo seu salvamento. É aquilo que a gente já veio vendo, né, nas casas. Quando essa carta sai, ela vem perfumando a tiragem. Então, assim, nada que está aqui posto é uma coisa que vai durar muito tempo, sabe? Talvez até o fim do mês, muitas dessas coisas já se dissolvam com tranquilidade, com leveza, e já se resolvam por si só. Porque talvez você mesmo já esteja num caminho de autoconhecimento, de reconhecer os pontos que não estão tão legais assim. Então, assim, tá tudo bem. Mas Oxum ou os lírios estão te convocando aí essa autorresponsabilidade, a tomar posse de quem você deseja ser. Parar de ficar culpando o mundo e as pessoas e o que não foi feito ou o que foi feito de ruim com você no passado, e assumir que talvez você só não queira mudar, ou não quis até aqui, mas que agora talvez você esteja disposto, disponível e querendo essa mudança, sabe? Quando você se apropria da rédea dessa mudança, fica mais fácil do que eu ficar só culpando e apontando as pessoas e continuo parado aqui nessa passividade, nessa espera, tá? Maio tá babado pra você, Sagita. Me conta aqui se tá fazendo sentido aí com o seu momento. Me conta de onde você tá vendo esse vídeo. Já coloca aqui esse decreto de que eu sei como, quando e porquê me autorresponsabilizar pelas minhas mudanças da melhor e mais elevada maneira. Tá? Coloca esse decreto aí. Eu sei como, quando e porquê me autorresponsabilizar pelas minhas mudanças da melhor e mais elevada maneira. Eu sei como, quando e porquê me autorresponsabilizar pelas minhas mudanças da melhor e mais elevada maneira. Sabe? Cansei de esperar, é isso. Basicamente é isso que você está falando, universo. Cansei de esperar, agora vou eu agir, tá? E mamãe Oxum aqui te dando a mãozinha, amor, falando, vambora, tu quer mudar? Eu te ajudo, tá? Para quem gosta de água e sintoniza aí com cachoeiros, é uma ótima, tá? Casa número 9, casa que fala do conhecimento como caminho, né? Cursos, workshops, faculdade, de repente, viagens, enfim. E aí temos aqui a carta do cachorro, falando assim, coisas que te deixem feliz, amor, para esse mês. Sabe? Que vão te trazer alegria, que vão te trazer brincância, que vão te trazer esse coração que pulsa de volta. Então, toda e qualquer coisa que passar aí na sua cabecinha maravilhosa, que possa te trazer essa alegria de volta, que possa te trazer leveza, é uma ótima pedida agora em maio. Talvez você não entre em nada que seja de longa duração agora em maio, mas toda e qualquer coisa que te leve para esse caminho de alegria, que te põe em contato com a natureza, de repente trilhas, de repente conhecer espaços
de natureza diferentes aí na sua cidade, sabe? E coisas que te conectem com a espiritualidade, coisas presenciais de preferência, tá? Se não der para ser presencial, faça online também, porque vai ser bacana, mas veja também coisas presenciais, tá? Para você poder fazer aí na sua cidade, que vão trazer esse respiro, esse sol na cara, tá bom? Casa número 10, casa que fala da sua missão de vida, né? O que você veio fazer aqui, o que está posto para você trabalhar, ver, enxergar ou expandir agora em maio. E aí temos aqui carta da montanha. Estou falando com alguns artistas, algumas pessoas que foram se perdendo da sua própria arte. E aí eu estou falando artistas diretamente, artistas, pessoas que são profissionais da arte, e estou falando com também pessoas que antes tinham muito contato com as artes de alguma maneira, se nutriam disso e no momento não estão, tá? Esse também é um bom caminho para você retomar agora em maio, tá? Se você desenhava, se você cantava, se você escrevia, mesmo que você não fizesse isso muito bem, já que você não trabalha com isso, não é sobre fazer bem, é sobre fazer, sabe? É sobre se permitir essa nutrição através desses espaços e desses lugares. Tá? Você tem um espírito aventureiro muito grande e maravilhoso. Então perceba que agora em maio o convite é a retomada desse espírito aventureiro. Por que está se prendendo em tantos medos? Os medos que estão aqui, ó. Muito desses medos que estão aí colocados estão só na sua cabeça, ou trazidos muito pelo seu campo emocional. As emoções mexidas te trazendo muito desconforto mental. Tá? E aí o baralho fala que tá só na sua cabeça. Então cuida da sua cabeça, cuida dessas emoções que estão mexidas, vai olhar pai e mãe, vai fazer aqui o trabalho da criança interior ferida para que você possa, sabe? Primeiro entrar em contato com essa arte, com essa expressividade, e segundo para você deixar abrir novos espaços, sabe? E retomar essa aventureira, esse aventureiro que é você. Para você, de repente, se reencontrar aí em lugares de natureza, ou fazendo trilhas e caminhadas, sabe? Coisas que te movimentem mesmo, fisicamente mesmo. Tá muito paradinho num lugar só, assim, e aí o físico tá começando a pedir arrego por causa disso, tá? Essa é a sua missão agora em maio. Comece em maio, não precisa fazer tudo de uma vez. Vai fazendo, sabe? Vai curtindo os pequenos prazeres, os pequenos resultados. Os resultados de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Agora eu vou começar a fazer academia, porque eu vou fortalecer minha perna, meu corpo, para daqui a pouco ir para uma trilha um pouco mais leve. Daqui a pouco, no final do ano, sei lá, eu vou estar correndo. Não sei o que você gosta. Não sei o que faz sentido para você, mas o baralho pede movimento, sabe? Movimento que vai gerar mais energia, vai ajudar a clarear e limpar um pouco essas emoções e essa confusão mental aí, esses medos todos que te travam, tá? Casa número 11, casa que fala que somos seres coletivos, né? Como é que a gente ajuda nos coletivos aos quais a gente participa. E aí temos aqui a aliança. Como é que se ajuda? Bom, saiu a aliança, não posso deixar de falar no casamento. O casamento também é um coletivo do qual você resolveu participar, né? E aí, o ponto de atenção o casamento não se faz sozinho. O casamento é feito de duas pessoas, tá vendo? Ó, a aliança é uma, mas tem duas florzinhas lá atrás, sabe? Então, perceber se você não tá assumindo que você tem que fazer tudo dentro desse casamento, ou ficando puto porque se colocou nesse lugar e agora o outro entrou numa zona de conforto
muito ruim para você e para a pessoa também, tá? Então precisa melhorar um pouco essa comunicação para não ficar pesado para ninguém, tá? Ser mais amigo do seu companheiro, ser mais amiga do seu companheiro, da sua companheira. Retomar essa leveza aí nessa relação. Porque só assim você tem como encontrar caminhos mais elevados de manutenção dela. Se ainda faz sentido para você essa manutenção. Se não, assumir que você não quer mais, sabe? E aí comunicar, e aí fazer o que precisa ser feito, tá? Para desfazer aí vamos dizer aqui, esse contrato, né? Eu vou te trazer a consciência de que você já sabe como, quando e porquê, da melhor e mais elevada maneira, com graça e leveza, fazer esses ajustes, esses contatos, desfazer ou atualizar esses contratos da melhor e mais elevada maneira, sabe? Que você divide o peso, que você assume a sua responsabilidade, mas também coloca na mão do outro, que é responsabilidade do outro. A mesma coisa no seu trabalho, a mesma coisa com as amizades, sabe? Às vezes você fica muito num lugar de espera. Ai, ninguém me liga, então não vou ligar. Ai, sabe? Chega a ser infantil isso. Aqui a gente tem um lugar muito infantil. Precisa saber o que você quer. Então, quando às vezes a pessoa não consegue, talvez te acessar ou se sentir confortável nesse acesso. E aí quando você faz esse contato, quando você abre essa comunicação, esse diálogo, essa barreira vai se desfazendo, sabe? E aí naturalmente as coisas vão acontecendo. Mas se eu fico só ninguém me liga, eu não vou ligar, você não muda, o outro não muda, ninguém muda, ninguém sabia que tinha que mudar, entendeu? Só você ficou com desconforto, só você ficou com o peso. Perceber também os pontos de equilíbrio entre dar e receber agora em maio, tá? Nessas relações todas elas, fazer uma análise mesmo, geral. Perceber aonde que tá tendo reciprocidade e aonde não. Porque também tem isso, né? Tem pessoas ou lugares ou situações que só você procura, então talvez seja a hora de não procurar mais mesmo e deixar aí, sabe? Para ver se de fato a pessoa vai ou se de fato a pessoa também assume a autorresponsabilidade, tá? Casa número 12, casa que fala da sua saúde de maneira integral, e aí temos aqui carta número 1, carta do cavaleiro. Estamos vindo aí de um mês de Ogum, né? Essa é a carta de Ogum também. Falando assim, ó. Talvez agora não seja mais tempo de guerra. E aí perceber aonde que você tem que harmonizar internamente para que as guerras do lado de fora cessem. Porque por muito tempo você encontrou essa foi a forma que você encontrou de se manter vivo, de sobreviver até aqui. Tudo bem, tudo certo. Mas já não precisa mais ser assim. E aí talvez você só esteja no reverb do que foi vivido e experienciado até aqui, ou talvez você esteja espelhando alguém que está com você ainda. Alguém com o qual você se relaciona e que é uma figura importante para você e você só esteja espelhando. Mas isso não é mais a sua verdade ou não precisa ser. Então entender qual é o ajuste que você precisa fazer interno, emocional e físico mesmo, para você parar de guerrear. Principalmente você com você mesmo. Tem uma coisa muito forte aqui de autopunição, sabe? E aí você meio 8 ou 80, ou eu me puno pra caramba, ou eu largo a mão. E aí nenhum nem o outro são pontos de equilíbrio favoráveis, tá? Então eu vou te trazer a consciência de que você já sabe parar, que
Você já sabe como, quando e por que acolher as suas inseguranças, trabalhá-las da melhor maneira e parar de projetar pessoas e o seu passado nas pessoas. Você já consegue enxergá-las da melhor e mais elevada maneira como elas são. E perceber se o que elas têm a te oferecer está de acordo com o que você precisa e deseja nesse momento. E se não tiver, que você sabe deixar ir. Sabe? Que você sabe se comunicar para deixar ir da melhor e mais elevada maneira, sem precisar colapsar o seu corpo, sem precisar ficar guerreando. Casa número 12, casa número 13, a cartinha final aqui. Quero saber se você já deixou seu like, porque essa é a nossa energia de troca, tá? Quero também agradecer as doações. Se você quiser fazer uma consulta particular comigo, o contato fica aqui embaixo, tá bom? E a sua mensagem final com a cartinha da chave dizendo assim: olha, você tem a chave da mudança de toda a sua vida na sua mão. Então, se apropria disso, para de ficar esperando que alguém venha te salvar, te acolher, te cuidar, sabe? Assuma a sua autorresponsabilidade pelas mudanças que você almeja na sua vida, em todas as áreas, área profissional, área afetiva, familiar, sabe? Entendendo que algumas coisas são pequenos ajustes, não é uma mudança completa e, sabe, vou sumir daqui. Não, algumas coisas não precisa de tanto. Mas o fato de você estar com tudo acumulado e se ancorando numa zona muito árida, tá te fazendo crer e acreditar que é tudo muito difícil, tudo muito impossível e que não vai dar certo, e sabe aquelas coisas que ficam machucando ainda mais aqui dentro, tá? Então que você possa se apropriar dessa chave que gira o seu mundo, que gira em direção à sua verdade, que gira em direção àquilo que te faz bem, que te faz feliz, sabe? Coloca aí mais esse decreto: eu tomo posse desse giramundo na minha vida. Eu tomo posse do giramundo em minha vida, ancorado na leveza. Eu tomo posse do giramundo em minha vida, ancorado na leveza. Ok? Essa é a sua mensagem, Sagitário. Me conta aqui se ressoou, se fez sentido em algum momento, se alguma dessas consciências fez sentido para outra coisa que talvez eu não tenha falado, mas que ressoou aí. E até a sua próxima mensagem. Um beijo. Axé.